Olá pessoal, o tema da aula de hoje é modernismo dos anos 30, regionalismo. Antes, porém, vale a pena uma pequena retrospectiva do que foi o modernismo na sua fase inaugural, ou seja, a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. Portanto, é preciso lembrar que o modernismo inicia-se de uma forma muito barulhenta, lembrando, inclusive, obras publicadas no período, como Macunaíma, de Mário de Andrade, entre outras, como Pauliceia Desvairada, mas, no caso do Macunaíma, podemos dizer que essa rapsódia, como é chamada, do ponto de vista do gênero, traz algo muito inovador, que é a desmontagem do herói como personagem. Nós temos, portanto, ali em Macunaíma, algo curioso, que diz respeito ao anti-herói, ou seja, como a figura, a identidade do brasileiro está ali vista sob uma posição antagônica ao heroísmo sempre apregoado na história da literatura. A semana, no caso, ocorre em 1922 e ali a tendência é muito grande no que diz respeito à vontade de mudar. Nós temos, portanto, nessa literatura, grandes nomes que serão aí imortalizados, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio Milliet, Guilherme de Almeida, Graça Aranha e Heitor Villa-Lobos, sobretudo na música. Na pintura, nós temos a artista plástica Anita Malfatti e na escultura, o grande e conhecido italiano Victor Brecheret. No fundo, em todos eles, nós encontramos sempre a forte tendência a mudanças. E isso advém, sobretudo, do espírito europeu que consistia nas grandes propostas vanguardistas. Entre as vanguardas artísticas do período, vale lembrar o futurismo na Itália, com o Marinetti, que foi aquele que propôs uma ruptura radical com o passado, inclusive esse radicalismo foi exacerbado até um fanatismo muito grande, nesse sentido se deu com propostas do gênero, queimas de bibliotecas, enfim, tudo aquilo que era subversivo ao sistema. Nós temos o dadaísmo, que vai ser uma estética, pode-se dizer assim, muito radical no que diz respeito aos experimentos da arte, do ponto de vista da colagem, da decupagem, da mistura muito anárquica de componentes que constituem a fatura estética. O cubismo, que vai se dar, sobretudo, pela própria alternativa de composição em formas geométricas, não é? E o surrealismo, que está relacionado ao sonho, ao devaneio, ao lúdico também, que se associa a isso, mas é sempre uma questão por trás que é o subconsciente. E o expressionismo, que se caracteriza com uma forma muito mais carregada, de uma visão interiorizada do ser. E a pintura expressionista, ela é sempre mais forte, ela é impactante e ela é um tanto distorcida do ponto de vista do que nós temos como figurativo. Enfim, a grande questão era a promoção da cultura nacional. Eram, na verdade, aí, autores, grandes pensadores que já surgiam nesse contexto, na literatura, é o caso, sobretudo, do Mário de Andrade, que a todo momento estavam procurando resgatar a nossa identidade, sobretudo os valores folclóricos, no caso de Mário. Bem, vamos então ao modernismo brasileiro, retomando onde tudo começou. A Semana de Arte Moderna, ela ocorre no Teatro Municipal de São Paulo, tanto no vão, portanto, exterior dele, como também nos compartimentos interiores dele. E ocorre de 11 a 18 de fevereiro de 1922. E foi, com certeza, o evento, o grande marco na nossa história. E aí nós tivemos a presença de um público burguês até da época, que assistiu, que foi convidado, a sociedade paulistana da época, que ao se dirigir àquele evento, não imaginava encontrar ali uma proposta de arte tão transgressora ao sistema. Por isso, vale a pena agora
a leitura de Ode ao Burguês, pelo menos uma passagem desse poema de Mário de Andrade. Eu insulto o burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas. O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Fora o bom burguês. O tom do poema é um tom que foge completamente àquilo que nós tínhamos como convenção literária. A palavra ode, aí que é um gênero de poesia, uma poesia de impulso, aí já se confunde com a palavra ódio, como se, na verdade, o trocadilho se desse aí. Como se o autor, Mário de Andrade, quisesse exprimir o ódio ao burguês, ou seja, a pacificidade do burguês, o burguês acomodado e o burguês conservador, sobretudo. É curioso como ele se vale aí muito da hifenização, os vários hífens. O burguês está sempre atrelado aí a um adjetivo que se apresenta como um adjetivo pouco valorizado a respeito da figura desse paulistano. E a plateia que assistiu ao evento com certeza reagiu, e ela reage com vaias. Tanto é que nós temos, posteriormente, um texto do Mário de Andrade que diz que não sabe como ele conseguiu suportar a atitude do público, que foi uma atitude completamente de antagonismo a tudo aquilo que se apresentava como novo. Ou seja, era uma literatura que procurava romper com tudo que nós tínhamos como paradigma, sobretudo do ponto de vista da forma. É um poema muito mais livre, o verso agora não está para obedecer a